Olá, amigos e amigas, está começando mais um Pode Propagar. Eu sou o Diogo Vilela, diretor sindical do Simprofarf, Sindicato dos Propagandistas de Ribeirão Preto e região. Hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, uma pessoa que tem vasta experiência e vivência na indústria farmacêutica, é atuante ainda, além de outras coisas que ele faz aí, né? DJ, constrói, vende casa, enfim, o cara é top. A gente está trazendo uma pessoa aqui que eu nunca vi triste na vida, sempre muito feliz, sempre com muito riso. Então, com vocês, Hamilton Bertolucci, o Hamilton Dragão. Ô pessoal, em primeiro lugar, é uma grande satisfação, mas é uma grande satisfação estar aqui com vocês, ter recebido esse convite do meu grande amigo Diogo, do meu grande amigo Nelson, sabe? Eu estou muito satisfeito mesmo e eu gostaria que durante assim a nossa conversa, tudo, né? Não tem nada a ver com a empresa que eu trabalho, nada. A nossa conversa aqui é a realidade do dia a dia, é a experiência de tudo. Aqui não tem visão de Simprofarf, Pode Propagar e nem de empresa farmacêutica. É a nossa visão, nosso bate-papo pura e simplesmente. Minha visão da coisa, visão de coisa do Hamilton, que se tivesse nascido num país de primeiro mundo seria Hamilton. Seria Hamilton, né? E se tivesse nascido na Itália, eu poderia ser parente do Bernard Bertolucci, né? Que é um dos maiores cineastas do mundo. Mas como nós nascemos no Brasil, né? Não é Bertolucci, é Bertolucci aqui, né? E é Hamilton, não é Hamilton, né? Aqui no Brasil é Hamilton Bertolucci. Hamilton Bertolucci, nós comemos feijão com arroz e eles não comem lá, então... Exatamente. Bom pra nós. Então sabe o que significa isso aí? Nós somos mais felizes que eles. Muito mais, com Exato. certeza. Hamilton, Oi. eu vou começar considerando, primeira coisa, é um enorme prazer ter você aqui, né? O Hamilton foi assim, um professor meu no meu início. Várias pessoas têm um início, tem aquelas pessoas que pegam na mão e ensinam, como eu já trouxe o Braulio, tem outros professores também, né? Mas o Hamilton foi uma pessoa assim que ele não tinha trabalhado comigo, não me conhecia, ele viu que eu estava meio perdido ali e pegou na mão e falou: vem cá, moleque, vou te dar uma força aí. E me passou um monte de dica valiosa, assim como passou para outras pessoas também. Então é uma pessoa muito querida na indústria farmacêutica. Muito obrigado. E é uma pessoa que já foi até gerente, né, em algumas Sim. casas, então tem umas crias aí, tem uns afiliados, né? Exatamente, quer dizer, foram 14 anos de gerência distrital, né, em algumas multinacionais como a GSK, a Novartis e também a Aspen Pharma, né, que é a antiga Celofarm, né? Antiga Celofarm. Então nós passamos por essas empresas aí no cargo de gerência e também como representante. Esse ano aqui, se Deus quiser, no dia... Nós estamos em setembro, né, Diogo? Estamos em setembro. Estamos em setembro. No dia 17 de novembro eu vou estar completando 31 anos de indústria farmacêutica. Parece que é um dia, né? Mas não é. É muita coisa. Hoje é 9 de setembro, sabadão de manhã. Estamos aqui, firme e forte, trazendo conteúdo para vocês aí, galera. Para quem está na indústria, quer conhecer um pouco da história do Hamilton, ter alguns exemplos, dar umas risadas. Para quem às vezes faz pleito de entrar para a indústria farmacêutica, saber aí como que é o dia a dia de algumas pessoas. Vai que você vê o Dragão andando na rua. Ô Dragão, vem cá. Vem cá. Você é a pessoa certa que eu preciso. Vem cá, me ajuda. Trocar uma ideia aí. Milton, é o seguinte, você está na indústria farmacêutica há quantos anos? Vai fazer 31 anos, Diogo. 31 anos. 31 anos. Passou por quantas casas, você falou agora, mas... Ó, eu comecei como estagiário na Biolab Sirle. Não é a Biolab de hoje, não. É aquela Sirle que tinha um Citotec. Não lembro, não é da... Não é da sua... O que você está querendo dizer com isso, Nada. Diogo? Eu tenho 17 Não está querendo dizer anos de nada, indústria, então mas tá ainda bom. não- Então, também é era a alçada. Biolab Sirle, né, que eles tinham Citotec. Depois eu entrei como estagiário, comecei como estagiário na indústria farmacêutica. Depois de 6 meses de estágio, eu recebi um convite pelo nosso amigo, o Gerson, que tinha apelido de Fofão, não sei se vocês lembram dele. O Nelson deve lembrar do Fofão, o Gerson, que hoje fabrica caixas de som. Lembra dele, Nelson? É o Gerson, Fofão. Aí eu recebi um convite, eu fui para aquecer Osbon, né? Ainda os médicos ainda falavam, né? Pô, e ele ainda aquecer
os bons ainda por cima, né? Que eu queria ser IQC os bons, né? Aí eu fiquei um tempo na IQC, recebi um convite da Libes, fui para a Libes, estava bem na Libes, aí eu recebi através de um grande amigo aí que eu considero pra caramba, só que ele está longe daqui de Ribeirão Preto, ele está em Rio Preto, é o Helder, manda um abraço pro Helder, né? Ele me convidou, que estava com uma vaga na Glaxo, era só Glaxo naquela época, chamava-se Glaxo do Brasil, né? E o Antenor Vieira, que era o gerente, ele me entrevistou tudo, me convidou. Em 6 meses de Glaxo Welcome, eu participei de um processo interno e eu fui para gestão. Fiquei na Glaxo um bom tempo, né? Foi uma escola para mim, aprendi demais na Glaxo. Aí eu acabei saindo da Glaxo, voltei para Ribeirão Preto, porque eu trabalhava em Campinas. Aí ficaram sabendo que eu tinha voltado, uma coisa que é difícil acontecer na indústria farmacêutica, uma empresa que você já trabalhou, reconvidar você para voltar, né? A Libes me chamou novamente para trabalhar, né? Através do gerente regional Reginaldo, que era de São José do Rio Preto, voltei para a Libes, fiquei alguns anos na Libes, trabalhei com o nosso grande amigo Henrique Dragão, nós éramos parceiros de pasta, né? Chama ele para vir uma hora aqui. Ô Henrique, inclusive, cara, você está intimado, nem convidado, viu? Você está intimado aqui para contar suas histórias também, viu, Henrique? Pode vir, Dragão, estamos esperando. Aí eu trabalhei na Libes, saí da Libes, eu fui para a Biolab, da Biolab, deixa eu ver qual foi o outro. Aí eu fui para Novartis, da Novartis eu fui para Aspen. Não, você foi para a Biolab. A Biolab, aí eu fui para Aspen, Isso. foi. Aí eu fui para Aspen, onde eu trabalhei junto com o Diogo, trabalhei junto com a Liege, olha só, Diogo e Liege juntos. Nós trabalhamos juntos na mesma empresa, né? Aí eu resolvi sair do ramo um pouquinho, montei um negócio próprio, mas infelizmente nesse país aqui para você ter um negócio próprio não é fácil. E eu percebi que a mão estava coçando para voltar para a indústria farmacêutica, né? Aí eu conheci o Gustavo, né, que hoje está no Axê. O Gustavo era gerente aqui da Mirales, ele me convidou, eu vim para Mirales e até hoje, vai completar 7 anos agora, daqui 2 meses que eu estou na Mirales. Que bom, que bom. Que tempo, grande né? Trajetória. Que tempo, né, Diogo? Grande trajetória. Eu não posso nem falar grande, Gustavo, porque... Não, ele é grande mesmo, né? O Gustavão, ele é grande é grandão. no sentido da coisa. Exatamente. Então, assim, foram mais de 5 casas aí, né, Milton? Nesse tempo foram mais de 5 casas. Grande colecionador de momentos e troféus aí. O Hamilton trabalhou comigo na Aspen Pharma, na verdade trouxemos a Aspen para o Brasil, né? Exatamente. A Aspen ela vinha para o Brasil, a Aspen é uma sul-africana, né? Estava entrando para o Brasil, então ela comprou a Celofarm, que era uma empresa hospitalar, né? de conceito de medicamentos, patentes hospitalares. E comprou esse portfólio, que tinha bastante insulina, produto para HIV, ciclosporina, etc, etc. Então já entraram no segmento hospitalar e também compraram o portfólio da antiga Bioativos. E a gente recebeu todo o portfólio da Bioativos e foi onde eu trabalhei com a Liege na primeira vez, né? A Liege que hoje é dona do Receita de Propagandistas. Exatamente. Já inseriu mais de 500 profissionais aí na indústria farmacêutica. O canal dela sempre bomba aí. É um profissional muito bacana, graças a Deus tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, né? Exatamente. O Hamilton foi o meu gerente, na época eu o gerente da Liege. E assim, várias risadas, né, Milton? Muitas risadas. Muitas risadas, muitos aprendizados. E eu nunca vou esquecer de uma coisa, não devia nem falar, mas eu vou falar. O que seria, Diogo? Porque eu comecei não, né? A gente vê bastante situações às vezes na indústria farmacêutica, mas em outras empresas, em várias empresas. E o Hamilton sempre foi uma pessoa, ele é modesto, mas sempre foi muito autossuficiente. Trabalha porque gosta de trabalhar, porque é produtivo para ele, mas não precisa não, já está com a vida feita, né, Milton? Não é bem assim não. Está com a vida feita. Constrói, vende casa, tem um monte de imóvel de aluguel, o cara é empresário. E eu lembro que uma vez nós estávamos nessa empresa e às vezes acontece, tá? Não vou citar nomes nem nada, mas nós estávamos nessa empresa e aconteceu o seguinte: um profissional dessa empresa de alto gabarito levantou no meio da plenária com mais de 500 profissionais e falou assim: é isso aqui, e quem não gostar levanta a mão e vai embora. E o Hamilton fez assim: tá bom, eu não gostei, estou indo embora.
Ele mais um gerente que, ó, eu olhei e falei, todo mundo, o que aconteceu? Mas não gostei, não era isso? Exatamente, ué. Não gostei. A gente tem que ser feliz. Exato, não Porque compro essa ideia. Trabalho é meio de vida, não meio de morte. Acho que né? o Ribeirinho, Finado Ribeiro, contava esses causos seus, ele adorava você. O Ribeiro, sempre que a gente ficava no Ponicom, citava coisa do Hamilton. Exatamente. Porque eu e o Ribeiro, nós temos uma história antes da indústria farmacêutica. Nós trabalhamos junto na Antártica. Vários anos na Antártica, né? Acho que foi 5 ou 6 anos eu trabalhei com o Ribeiro antes na Antártica, né? E assim, a gente tinha uma coisa muito gostosa lá, né? Chegava ao final do expediente, eu acho que tocava sirene, acho que era 5h15 que tocava sirene. O Ribeiro era uma companhia... Né? Fantástico, cara, fantástico. E a gente tocava sirene 5h15, a gente tinha 10 minutos para ir na chopeira. Vocês lembram aquelas canecas de óleo, aquelas latas de óleo que era retangular? Eles colocavam umas alças nessas canecas, né? E a gente ia na chopeira, tomava chopp cru, sabe? Tomava um canecão daquele chopp cru, só que o teor alcoólico do chopp cru é altíssimo, né? E naquela época eu tinha uma Caloi 10 e eu morava no Sumarezinho. Eu subia aquela São Salvador que eu nem percebia, cara. Inevitável. Chegava em casa, mas não sei como que eu cheguei. O problema de bêbado em bicicleta, eu me incluo nisso, não é nem a subida, é a descida, né? A descida, né? A descida não é fácil, não é fácil. Tem que ter coragem. Exatamente. Milton, Oi. vamos fazer o seguinte. Quando você passou quantos anos tem indústria farmacêutica, qual especialidade você trabalhou assim que você mais gostou? A especialidade que eu mais gostei mesmo de trabalhar, sabe o que foi? A área de pneumologia e otorrino. É mesmo? Exatamente, eu me identifiquei muito com esse tipo de profissional, muito. Eu não sei se é porque na época que eu comecei a visitar o otorrino e o pneumo, eu não sei se eu tinha produtos assim produtos de primeira linha, assim, aqueles produtos de pesquisa, tudo mais, que te dá aquele gosto de fazer o lançamento de uma droga nova, uma molécula nova, né? E, sabe, eu tinha, assim, a atenção do médico para conversar com ele, o médico me procurava para querer conhecer. Né? Isso aí acho que é uma das coisas mais satisfatórias que a gente tem na indústria farmacêutica, é isso aí, quando você chega e você leva uma coisa, que você está atendendo uma necessidade. Esse acho que é o maior presente que o profissional da indústria farmacêutica pode ter. Não, é uma sensação muito gostosa, até porque nós somos úteis todos os dias, mas nesses casos em específico de lançamento de medicamento, onde surgem muitas dúvidas, onde os congressos ainda estão limitados de informação, um ou outro começou a trazer informação, a gente consegue trazer essa informação e é um sentimento muito bom. E aí você trabalhou com essa especialidade e assim, vou voltar um pouquinho para trás que eu já adiantei. Quem te pôs na indústria farmacêutica? Quem me pôs na indústria farmacêutica, eu vou falar a verdade para vocês, eu nem sabia que existia essa profissão. Eu estava fazendo faculdade, né? Estava fazendo faculdade, aí precisava fazer um estágio. Tudo, né? Aí eu fui no CIE, que naquela época, nem sei se existe o CIE, existe ainda? Sim. Hoje é jovem aprendiz, né? Naquela época não era estagiário, né? Você era contratado como estagiário. Aí eu cheguei no CIE, falei lá o meu perfil, que eu estava estudando, que eu estava fazendo marketing na época, tudo mais, né? Onde eu me encaixava. Aí a moça do CIE falou assim, ó, tem uma vaga para estagiário na indústria farmacêutica. Eu falei, indústria farmacêutica? Eu falei, mas trabalhar em laboratório, assim? Não, é falar com médico, né? Eu falei, eu gostaria de conhecer, né? Aí foi onde que eu conheci o Álvaro Vani. Em 1989 foi isso aí, conheci o Álvaro Vani. E aí passei por uma entrevista com o Álvaro Vani e ele gostou de mim, me contratou e eu tive o prazer de trabalhar com 2 pessoas que são amigos nossos mesmos e fazem parte do sindicato. Sabe quem é? Quem? Primeiro, Eliezer. Eliezer. Segundo, Silvinho Chuchu. Trabalhei com os 2, vocês acreditam nisso? Era um Fusquinha que o Eliezer e o Silvinho Chuchu tinham, um Fusquinha branco, abria aquele capô na frente, acomodava todas as amostras ali, né? Bonitinho, tudo mais. E eu era estagiário, eu não tinha carro naquela época lá, né? E sabe o que eu ia trabalhar? Eu trabalhava no HC, eu ia de moto. Sério?
Eu tinha uma turuna vermelhinha. Eu até ia chutar um turunão. Vocês lembram aquelas turunas? Turunão, Aquela turuna vermelhinha, bonitinha, né? Quadradinha. O meu horário de trabalho era das 8 da manhã às 15 horas, né? E eu ficava lá naquele corredor do HC e tudo mais, né? Onde tinha aquele monte de representante, aquele monte de armários, né? Tudo mais. E eu pegava a minha maleta, amarrava com stick no banco de trás da moto, tocava pro HC, né? Chegava lá, pendurava meu crachá, entrava lá no meu armário lá e fazia propaganda, né? Inclusive, até um médico que eu tenho um grande carinho por ele, até hoje eu estou visitando ele, que às vezes a gente lembra algumas coisas, né? O Dr. João Pales Vasconcelos Neto, né? Tinha um produto da IQC Osbon que chamava Ortoflan, era um diclofenaco, né? E ele não gravava o nome, né? Ele falou: Milton, eu gravo Ortovel, mas não gravo Ortoflan. Aí teve um dia que foi até engraçado. Ele foi na sua receita, ele foi até me mostrar, ele escreveu Ortovel. E esses dias atrás eu fui visitá-lo, eu falei: doutor, o senhor lembra que o senhor foi prescrever Ortoflan, o senhor escreveu Ortovel? Quanto que nós receitou, o que era Ortovel? Era Chevrolet ou era Ortovel? Era Ford, era uma concessionária da Ford que tinha... Onde que era mesmo, Nelson? Tem Ortovel lá, né? Perto do Novo Shopping, não é? Novo Shopping. É isso. O cara receitou um Escort. Ele receitou um Escort, esses R384. Nossa, aí sim. Deixa eu perguntar um negócio para ele. Pois não, Deus. Nesse tempo todo, ninguém de rádio, dessas telecomunicações, te convidou para apresentar jornal com esse vozeirão seu? Nelson, eu vou te falar uma coisinha. Meu sonho, sabe qual era? Era ser radialista. Radialista, eu sempre tive o sonho, eu ia fazer o curso de comunicação social e tudo mais, né? Mas aí a gente começa a ver mercado, começa a ver um monte de coisa, a gente vê que não é fácil, né? E o ganho salarial de um radialista hoje, infelizmente, não supre a necessidade que você precisa hoje, né? Então, tem certas coisas que a gente fica no sonho, mas de repente você transforma isso como hobby, né? Onde que você faz isso aí para se divertir. Mas o momento que eu tive de maior auge, assim, que eu mais gostei mesmo, sabe o que que foi? Foi quando eu saí da indústria farmacêutica e comprei uma franquia, né? Eu comprei uma franquia de dermocosméticos, inclusive a Liege trabalhou para mim nessa franquia, ela era minha propagandista, chamava-se Vitaderm, essa franquia, né? Existe ainda, né, Vitaderm? Eles diminuíram bastante, né? E aí eu fiz amizade com um dono de uma farmácia na cidade de Sales Oliveira. E ele tinha 1 hora numa emissora de rádio lá da cidade, né? Aí o que ele fez? Ele falou: Milton, eu tenho essa 1 hora e nessa 1 hora toca-se música. Você não quer usar esse horário pelo menos uma vez por semana para você estar fazendo divulgação, falando de algum assunto tipo assim, pele, filtro solar, cabelo e tudo mais, né? Eu falei: é claro que eu quero, né? Aí eu peguei, fui lá na rádio, né? Fui com ele, me apresentou tudo mais, ele chama-se Ivan, o dono da farmácia. Me apresentou tudo e nós fizemos um programa, chamava Momento Beleza Vitaderm, né? Então, era da 1 às 2 horas da tarde de terça-feira que entrava no ar. E a audiência do programa era medida por telefone, né? Por telefone. Eu acho que eu vou convidar o Hamilton para fazer os nossos programas. Não, é melhor que nós. Aí, Nelson, o que era interessante, sabe o que era? Eles começavam a medir por ligações, né? Porque era um programa interativo, né? Para você conversar com o cliente, né? Com o ouvinte. Congestionava a linha telefônica nesse horário aí. Então, foi a época que eu mais me realizei, né? Fone de ouvido, como eu estou aqui, fone de ouvido, microfone e tudo mais, né? Então, foram assim, uns 2, 3 anos assim que eu me diverti muito fazendo esse tipo de programa, emissora de rádio, né? Mas nunca é tarde, né, gente? Nunca é tarde. Sonhos. Vocês já ouviram aquela história? Isso aí eu sempre contava para os meus representantes nas reuniões. E eu fiz uma reunião com o pessoal da Droga Center esses tempos atrás, aí para a equipe de vendas da Droga Center. E o pessoal, eu falei: deixa eu dar uma motivada para esse pessoal aí, né? Eu fui apresentar para eles uma campanha de OL para eles. E aí, eles ouviram, mas eu percebi que o pessoal estava meio
meio assim, murcho, apático, né? Aí eu peguei e eu falei assim, gente, eu vou contar uma historinha para vocês. Numa praia, e você já ouviu essa história, Diogo, já contei para você, numa reunião. Eu falei assim, tinha um cara, o mar subiu e um monte de estrela do mar ficou na areia. A maré desceu, essas estrelas do mar só sairiam da areia quando a maré subir. Só que não é todas as estrelas que aguentam o tempo para esperar a maré, né? E tinha uma pessoa pegando as estrelas e jogando no mar. Aí uma outra pessoa viu, chegou para ele e falou assim, meu amigo, eu não estou entendendo o que você está fazendo. Você está pegando estrela por estrela jogando no mar? Né? Você não vai conseguir salvar todas. Aí essa pessoa que estava fazendo isso aí, simplesmente, ele olhou para essa pessoa e perguntou e falou assim, uma estrela a mais que eu estou salvando já faz a diferença. Aí eu cheguei para esse pessoal da Droga Center e falei assim, gente, quanto que vocês têm de % nesse produto? Não é tanto? Eu estou dando o dobro para vocês. Ô gente, vocês são a diferença. Vocês são a estrela do mar. Vão jogar estrela. O pessoal levantou, cara. Levantou e ficou doido. Aí hoje eu tive uma grande satisfação. A gerente regional da Droga Center, ela me ligou hoje. Ela falou, Milton, vai ter uma feira de negócios agora em setembro. E nós temos um espaço na nossa mesa. Gostaríamos de você para estar lá junto com a gente na nossa negociação. Ô gente, Isso é maravilhoso. não é maravilhoso? É uma coisa que não tem preço, né? O dinheiro não paga. Não paga, não tem preço. Não tem preço. Falando em não tem preço, eu lembro que a gente fazia muitas festas e você tocava de DJ. Você punha também os fones e tudo. E a gente fazia uma comemoração, alguma coisa. Dali a Milton de DJ, levava todas as máquinas lá, sei lá como é que chama, mesa, e você instalava a música pra galera lá. Você ainda faz isso? Você acha que eu parei, Diogo? Eu não tô Isso aí é perguntando. meu hobby, cara. Isso aí me coça a mão. Ó. Isso aí me coça a mão. Ultimamente, né, eu até pedi na empresa, porque eu acho que a gente tem que comunicar a empresa tudo que está fazendo, né? Sim. Conversei com o meu distrital, eu falei assim, olha, eu não sei se pode, mas eu recebo convite direto de inauguração de farmácia, né? Para fazer inaugurações e tudo mais, e o pessoal gosta da minha presença, né? Inclusive eu fiz, foi dia 1º de julho, isso, 1º de julho, inaugurou a primeira loja da Madre Farma aqui em Ribeirão Preto, né? E eu fui convidado para fazer essa inauguração da Madre Farma, que foi lá naquele, como chama aquele supermercado, lá na Fiuza, lá na frente, Alma Júlia, né? Alma Júlia. Embaixo da Alma Júlia. Não sei nem o nome disso. É a Madre Farma, né? E eu fiz a inauguração lá, né? E a dona da farmácia, a gente tem que improvisar muita coisa, né? Tinha 100 convidados. E ela chegou para mim e falou, Milton, eu sou muito religiosa. Eu gostaria que você conduzisse a forma para a gente abençoar esse lugar. Eu falei, deixa comigo. Que bonito. Estava tocando umas músicas lá, né? Aí, na hora que chegou, deu a hora, colocaram a fita, né? Para a inauguração da farmácia. Eu falei, gente, eu não lembro que capítulo e que versículo é da Bíblia, mas uma coisa eu tenho a dizer para vocês. Jesus Cristo disse, onde tiver 2 ou mais pessoas juntas pensando em mim, eu estarei entre vocês. Vamos abençoar esse lugar? Eu até arrepio de falar. Eu arrepio e eu vou pedir um favor pro João. Pega até o crucifixo que ele tá aí para isso. Põe ele aqui na frente. Põe aqui o crucifixo. Põe aqui o crucifixo. É isso aí. Tá aqui, nós somos abençoados. E esse lugar aqui também é abençoado, viu? Pedi para todo mundo, eu falei, gente, vamos dar as mãos, independente do credo religioso de cada um, vamos rezar o Pai Nosso. Todo mundo rezou o Pai Nosso, na hora que acabou eu falei assim, tem álcool gel por conta da farmácia agora, para vocês desinfetarem as mãos, viu? E vamos fazer um brinde em homenagem ao crescimento e abençoar esse lugar. Foi a coisa mais maravilhosa improvisada na hora que foi feita. Todo mundo bateu palma, todo mundo ficou feliz. Então isso aí é uma coisa que, assim, não tem preço. Inclusive sábado aconteceu um fato louco, Diogo e Nelson. Eu tenho muita amizade com o pessoal da Droga Center e da Servimed, né? A gente são muito amigos, né? E um dos vendedores da Servimed, o Marcelo, ele tem uma área de lazer e ele me convidou, falou, Milton, eu vou fazer aniversário, queria fazer um evento dançante lá. Você poderia ir lá tocar umas músicas lá da década de 80, 90, por aí, para dar uma agitada no pessoal? Eu falei, claro, com todo prazer.
Montei meu som, minha estrutura, tudo, né? Aquilo lá que você perguntou são as CDJ, que a gente dá aquela raspada, né? CDJs, né? E tava tocando música, tudo, né? Aí ontem ele me mandou uma foto que eu assustei, cara. Ele mandou a foto do telhado, do lugar que eu estava, né? Puta, tinha uma jiboia enrolada lá. Já pensou essa jiboia com esse menino? Ai, cada coisa que acontece, ó. Rapaz, primeiro eu vou mandar um abraço pro Marcelo também, tá virou patrimônio das Vermelhas já, né? Ah, o Marcelinho tem 10 anos lá, cara. Nossa, bastante 10 anos. Milton, fala uma coisa pra mim, te perguntei quem te colocou no ramo, lembra da sua primeira propaganda? Lembro. Quem foi o Felizardo? Vocês lembram de um amigo nosso chamado Betão Silicone? Nossa, tadinho, faleceu há pouco. Que infelizmente faleceu. Betão Silicone, né? Eu duro que ficou uma história até meio chata, né? Sabe por quê? Tem gente que me olha, põe aqui do lado aqui. Ele ficou no ponto cego. Tem gente que olha pra mim, não quero tirar foto com você. Desse jeito. Sabe por quê? Eu encontrei o Betão na quinta-feira na Clínica Santa Luzia, antes do falecimento dele. Na hora que eu vi, eu falei, Betão, não acredito, fazia muitos anos que não vi o Betão, né? Aí eu chamei um colega, eu falei, cara, tira uma foto aqui e tal, né? E coloquei no grupo dos representantes master, né? Na segunda-feira, pô, o Betão foi a óbito. E você tirou a foto com ele no sábado? Tirei da quinta. Na quinta. Você vê que loucura, cara? Como a nossa vida é curta. Eu viria isso de uma forma assim que até bonita, porque registrou um momento ali pouco antes dele nos deixar. Onésio, estava tentando. Onésio. Onésio. Porque assim, você postou o pessoal, que saudade, como é que tá? E isso aí se faz em vida, né? Depois não adianta fazer muita coisa, né? Inclusive o representante que bateu a minha foto e me vê, falou, pelo amor de Deus, não me chama pra bater foto não, cara. Você bateu uma foto comigo no evento do almoço lá, fiquei preocupado agora. Exatamente. Eu lembro uma vez que a gente foi fazer uma campanha no asilo, não sei que é o muito que tá aqui pra contar a história, mas essa aí não dá pra perder. E você vai lembrar desse cara que o nome dele vai te subir à mente, um grande pegador um grande profissional, mas também faz muita pegadinha, né? Que é o Braulio Orioli, veio aqui. Braulio Orioli. O Braulião estava fazendo uma campanha para fazer donativos para uma instituição de caridade, né? E era um asilo, cara. Eu passei a mão na minha filha e falei, vamos lá que tem um amigo nosso fazendo doação, nós vamos comprar as coisas, levar lá para o asilo, você vai ver como é que é e tudo, né? Minha filha devia ter 5, 6 aninhos. E fomos lá, a filha do Braulio estava, outras crianças também. E tinha uma goiabeira lá no fundo do asilo, uma horta, uma goiabeira, jabuticabeira também, né? Sim. E aí eu vendo um senhorzinho capinando a hortinha. E minha filha brincando lá na goiabeira e subindo e pegando jabuticaba e tudo, pondo no baldinho e tal. Eu falei, deixa ela lá. E aí eu vejo a conversa da galera. Cadê o fulano? Que fulano? Porque aquele senhor não cuidava da horta, cadê ele? Aí ele morreu pouco tempo atrás, ele faleceu. E aí esse senhor veio substituir ele. Não. Depois veio outro senhor, teve cuidar da horta também, teve um resfriado, ficou com uns 2 meses e faleceu. Eu olhei pra minha filha e falei, sai de perto dessa horta! Sai da horta, que é um cemitério maldito essa horta aí, ó. Sai de perto dessa horta daí. É um cemitério maldito isso aí. Essa coisa de goiabeira te lembra alguma coisa? Lembra. Só que antes eu queria contar uma coisinha que vocês vão achar interessante pra caramba. Você perguntou quem foi meu primeiro gerente, né? Que eu falei que foi o Álvaro Vani, né? Aí, depois de muitos anos, eu encontrei o Álvaro Vani na rua, né? Eu falei, nossa, Vani, quanto prazer revê-lo, quanto tempo, né? Aí o Álvaro Vani, ele falou pra mim assim, não, eu tô nativo ainda, tal, né? Eu falei, nossa, Álvaro, o que você tá fazendo, né? Ele falou, estou vendendo ferraduras. Foi ferradura, Álvaro? Mas não tem cavalo na rua, não tem charrete, não tem carroça, né? Ele falou, não, tem esse pessoal que pratica hipismo, tudo, né? E eles, assim, tem que trocar a ferradura dos cavalos sempre, né? Aí eu despedi dele e fiquei pensativo. Eu falei, caramba, né? Tem umas profissões que a gente nem imagina que existe, né? Aí, isso aí foi de manhã, na parte da tarde eu fui visitar um médico, né? E eu não sei se esse médico estava com algum problema, sei lá qual era o problema dele. E durante a propaganda eu fiz uma pergunta para ele, né?
E eu não sei eu não sei se ele não entendeu a pergunta ou como que foi e tal. Ele chegou para mim e me deu um coice, né? Um coice bem dado. Aí eu saí lá fora, pedi desculpas, eu saí lá fora, né? Eu cheguei lá fora e imaginei, lembrei do Vânia. Eu falei, gente, tá faltando vendedor de ferradura, né? Tá faltando vendedor de ferradura. Mas voltando nas goiabeiras lá, né? Tem uma história, quando é do nosso amigo Braulio Leori. Quando nós começamos a indústria farmacêutica, eu tive o prazer de conhecer o pessoal da Sanofi, que era o Braulio, o Adriano, o Luizinho, né? E inclusive a gente fez uma amizade muito grande, até a gente fez muitas viagens de férias juntos, né? Mas o Braulio, principalmente, ele aprontava muito comigo, aprontava muito mesmo. Aí eu lembro uma vez que eu sou meio chato nisso aí, né? Eu arrumava minhas lâminas dentro da pasta certinho, porque hoje é tablet, né? Você puxa as lâminas, cara, gente, para quem de repente aí não lembra dessa época de ouro, né? Eram tudo lâminas, né? Cada produto tinha uma lâmina. Então eu arrumava certinho dentro da pasta, né? E eu fui visitar um pediatra, né? Até vou falar o nome dele, Dr. Sidney Vassimão. Vocês lembram do Dr. Sidney Vassimão? É ali na Bernardino de Campos? Sim. Tio Fusquinha. Isso. E ele não tinha mesa, né? Ele ficava numa poltrona e a gente punha a pasta na cadeira, abria a pasta, puxava a lâmina, né? E eu puxei a lâmina laranja, que eu sabia que era do Aerolim Solução, né? Puxei. Deixa eu só parar. Lâmina, pessoal, lâmina, quando ele fala lâmina, é o Visual Aid. É o Visual Aid. Isso. Aí eu puxei o Visual Aid, a lâmina lá do Aerolim, e tô lá, então, doutor, Aerolim, não sei o que, babá, e o médico olhar para mim, olhar pro papel, olhar para mim, falei, gente, eu não tô entendendo o que tá pegando, né? Aí ele pediu licença, falou, Milton, dá licencinha? Eu falei, pois não, doutor, você tá falando de qual produto? Eu falei assim, Aerolim. Ele falou, mas tá escrito seu IN. Braulio Leori, ele pegou, achou uma lâmina igualzinha que ele tinha e colocou dentro da pasta. Eu falei, ótimo, excelente. Aí a outra que ele aprontou comigo, tinha o Dr. Brasil, final Dr. Brasil, né, cardiologista. E eu peguei, né, bobeei um pouquinho com a pasta. O que o Braulio fez? Me encheu a pasta de goiaba podre, né, e fechou a pasta. E o Dr. Brasil, ele atendia numa arinha que ele tinha, que era o jardim da clínica, né? Então ele acendia o cigarro dele, sentava ali, você abria a pasta, ele olhava dentro da pasta, via o que você tinha, falava, quero isso, isso e isso. Não deixava você falar muito, Podia né? usar ferradura, doutor, né? Oi? Podia usar ferradura, doutor, né? Podia. Aí, né? O Brasil atendia lá no fundo, no banquinho da... No banquinho, ele ia fumar um cigarrinho. Isso. Enquanto ele não acabava o cigarrinho, você podia fazer propaganda. Na hora que acabasse, tchau, né? Você tinha o tempo de cigarro. Acabou, era o tempo do cigarro. Fazer propaganda e entregar as coisas. Você abria a pasta, ele via o que queria e você entregava. Aí, doutor Brasil, tudo bem? Tal, né? Aí, ele falou, abre a pasta, deixa eu ver o que você tem. Na hora que eu abri a pasta, saiu aquele bafo de goiaba podre, né? E eu fechei a pasta. Aí ele pegou e falou, nossa, mas tá um mau cheiro aqui, né? Eu falei, olha, doutor, é mesmo, viu? Tô sentindo também, né? E aí, doutor Brasil, vai, abre a pasta que eu tô com pressa. Eu falei, doutor, eu não trouxe nada hoje, viu? Ué, então o que você veio fazer aqui? Eu falei, não, só vim ver se o senhor tava bem. Juntei a pasta e caí fora. Nossa senhora, o Braulio já fez cada uma comigo. Ei, tem que fazer um podcast, aliás, dele e outros, né? Exatamente. Antigamente as Catarinas, as pastas, né? Eles eram maiores e tinha até porta cadeada, né? Tinha, porque os caras caras aprontavam. Cadeado e trocar os cadeados, fechar, a pessoa ia abrir, tudo Exatamente, lá. era desse jeito mesmo. Milton, você tem alguma pessoa, você falou do gerente, né? E o Pode Propagar é um canal que a gente tem aqui, a gente quer visualização, a gente quer buscar interagir a classe, né? E trazer conteúdo para eles, mas é um canal de homenagem também. Então hoje a gente sinta-se homenageado aqui por nós do Simprofarf, que a gente quer trazer os grandes profissionais, os grandes causos, contadores de histórias que foram nomes muito grandes aí na propaganda e você é uma pessoa ainda muito atuante. Você teve algum mentor que você queira de repente falar, pô, fulano, obrigado, estamos aí. Alguém que te ensinou a ser que você se espelhou para você ser o Hamilton? Que é uma corrente, né? Tenho sim. Eu vou falar o nome de uns 4 mentores, que de todos esses daí eu aprendi alguma coisa, todo mundo me passou conhecimento que hoje, juntando tudo, tornou um pouco do que é o meu até hoje.
primeiro foi Álvaro Vani, que me colocou na indústria farmacêutica, me ensinou muito. Mesmo com pouco tempo que eu estive junto com ele, que foram apenas 6 meses, mas aprendi muito. Meu segundo mentor, que aprendi demais com ele também, chama Antônio Flávio Cinti, que foi da GSK, o Cinti. De Campinas, né? Ele de Campinas, Cinti, ele é mesmo. GSK, foi regional, Ele foi meu colega de distrital na GSK, na Campinas nós dividimos em 2, né? Era eu de um lado e ele do outro lado de Campinas, nós somos gerentes distritais, ele foi promovido para regional, ele foi meu regional, aprendi muito com ele. Uma pessoa que foi espetacular na minha vida, que me abriu um outro lado que eu não tinha, Newton Andrade. Vitiligo. O vitiligo. O Newton Andrade, ele me ensinou um lado que eu não tinha, que é a parte comercial. Eu conheci a parte de propaganda, a parte comercial. Foi o Newton, foi um grande professor que eu aprendi muito, muito mesmo. Também eu queria homenagear o Gustavo, que hoje está no laboratório Axê, que me retornou à indústria farmacêutica, e uma homenagem também ao atual gerente que eu tenho hoje, Marcelo Bertolini. Marcelo Bertolini é um cara que, assim, além de gerente, é uma pessoa assim exemplar, que te apoia em tudo. Eu acho que todo mundo gostaria de ter um gerente como o Marcelo Bertolini. Não, tenho certeza que ele vai ouvir esse elogio. Mas você falando bem dele, a gente sabe que é real, né? Exatamente. Você não tem muito que ficar floreando, não. Quando não é, não é. Né? Então esse pessoal, todo mundo, o conjunto deles, todo mundo passou alguma coisa, né? E que eu acho que hoje, para quem está começando na indústria farmacêutica e tudo mais, tem que estar aberto, tem que estar coração aberto para pegar, porque de repente eu encontro muita gente na rua, né, que assim, às vezes está perdido com uma informação simples, que é o horário do médico, fazer uma programação de trabalho, né? Então esse tipo de pessoas assim, procura a gente que a gente está sempre com o coração aberto para estar ajudando, principalmente nós que somos assim, um pouco mais dinossauros, né, da indústria farmacêutica, né, Diogo, não, né, Nelson? Eu tô fora. Ah, tá sim. A gente está jogando as nossas estrelinhas no ar. Exatamente, nós estamos jogando as estrelas. Parabéns, Nelson. Legal, você falou um nome aí que eu lembrei de uma frase dele e eu levo essa frase comigo até hoje. Quem? Newton Andrade. Newton Andrade. Frase do Newton Andrade, grande Newton. Sempre vai existir problemas, mas vão existir pessoas que fazem parte do problema e pessoas que fazem parte da solução. Escolha o seu lado. A frase dele, eu faço isso para minha filha, eu faço isso para todo mundo. O problema vai existir em qualquer canto do mundo, em qualquer profissão. Você vai fazer parte do problema ou você vai fazer parte da solução? Exatamente. Relacionamento pessoal, tem um problema no casamento, você vai fazer parte do problema ou vai fazer parte da solução? Eu levo essa frase comigo até hoje. E uma outra frase que eu levo comigo até hoje, que aí vocês vão entender porque o Hamilton vende muito bem, acho que já deu para perceber, é um cara extremamente comunicativo, feliz e que faz o bem sempre que tem oportunidade, né? Exatamente. Teve a oportunidade de fazer o bem e não cessa, né? Você vai lá e faz. A oportunidade passou de fazer o bem, você faz. E a frase que você falava para mim é a seguinte, você vai lembrar. Você vai entrar num consultório médico, seja representante e não um paciente. Exatamente. Exatamente. Entre como um representante. Não como um Um paciente. solucionador, não um paciente. Aí ele falava assim, não entra com os ombros caídos, os urubus. Olhar caído, urubu aqui nas costas. Urubuzão, sabe aqueles urubuzão pesados? Você vai vender o quê? Você vai vender o quê Aqueles desse jeito? urubuzão pesado, você olha pra cima do cara, tem até uma nuvem preta. Ele Exatamente. ia falando, ia passando um filme na minha cabeça. Eu falava, puta, eu já vi 2 urubuzão aqui, um do lado esquerdo e um direito, 2 urubuzão gordo, pesado. Entre como representante, não como paciente. Isso é uma frase que tá. Eu ainda passei por muita gente essa frase, você acredita? Isso aí Depois é eu top. acompanhado alguma coisa, mentoria. E acabei passando essa também, frase. também tem um detalhe, né? Você vai me fazer uma pergunta, eu vou até adiantar ela. Como gestor, qual que é a diferença como gestor e como representante, né? Próxima pergunta. Como gestor, você tem que assimilar informações, processar informações, não desmotivar e levar essa informação do melhor jeito possível, né? Só que tem hora que de repente você precisa dar uma extravasada, né? E eu lembrei de uma passagem
quando eu era gerente em Campinas, na Glaxo. Eu costumava muito assim, de repente via alguma coisa absurda, né? Via alguma coisa absurda, eu usava alguma coisa assim de elucidação, né? E eu tinha na minha equipe, uma equipe assim que era bem eclética, né? Tinha de tudo, tinha um pastor, tinha uma outra lá que era meia punk, né? Então tinha tudo quanto é tipo lá de representantes nessa minha equipe. E eu fiz uma elucidação um dia, tipo assim, para aquele problema, eu falei, gente, esse tipo de problema, eu falei, é mais fácil alguém ter uma foto da sogra dentro da carteira do que acontecer esse problema. Aí o pastor levantou a mão, Hamilton, eu tenho uma foto da minha sogra. Eu falei, não. Eu falei, não, você está brincando comigo, né? Eu não tenho essa aqui é minha sogra. Eu falei, senta lá, vai, cara, senta lá, vai. Foto da sogra. Então faz de conta, não é para você falar a verdade. Caramba, faz de conta. É porque às vezes as pessoas pegam exceções e colocam elas como regras e não é o caso, né? Exatamente. A exceção como exceção. Exatamente. É complicado, então é mais ou menos assim, gente. A gente. Bom, você já falou aí de alguns cases de sucesso. Vamos para a parte. Então, quanto tem tempo ainda, Nelson? Quanto tempo também? Nós estamos com quase 50 minutos. 50 minutos de gravação? Não percebi passar. Né? Bom, primeira propaganda, que a gente pôs no ramo, as indústrias, tempo, a gente já passou por todas essas perguntas. Quem foi o aqui. primeiro médico, falou? O primeiro médico foi o... Primeira propaganda médica. O Anesil e o Nindosmar. Lembra do Nindosmar? Lembro. Você lembra, né? Eu não lembro. O Nindosmar. Eu cheguei lá perdido no HC, né? Primeiro dia. O Vani falou assim, ó, se interage com o pessoal que eles vão te ajudar, né? Aí peguei, encostei no Anesil, encostei no Nindosmar, né? Eu falei assim, pô, eu não conheço os médicos, né? Vocês poderiam me dar uma dica de quem eu falar? Falei, tem um médico aqui que é top. Você fala com o clínico geral? Eu falei, falo, né? Falei, nossa, doutor Olímpio, o cara é professor, né? Olímpio. Eu falei, nossa, onde que eu acho? Não, pera aí que nós vamos chamar para você. Aí de repente apareceu de jaleco com estetoscópio no pescoço, né? Falou assim, ó, esse aqui é o professor Olímpio e tal, né? E ficou uma rodinha. O Cobrinha, né? Ficou o Cobrinha, o Eugênio, lembra do Eugênio? O Cobrinha, Eugênio, o Nindosmar, todo mundo ali em volta, né? Aí eu peguei o Visual Aid, lhau, malhando o Dr. Olímpio lá. Então, doutor, ó, veja bem, não sei o que, tal, né? Aí eu percebi, né? E vai, daí eu percebi. O Vartão estava lá também? Oi? O Vartão do Rocha estava lá? Tava, o Vart estava lá também. Aí chegou uma hora, eu percebi que esse o professor Olímpio começou a rir, né? Aí eu olhei para trás, não entendi nada, né? Aí eles me falaram, pô, o professor Dr. Olímpio, ele era enfermeiro, ele fazia gesso lá, né? Então, a primeira propaganda que eu fiz foi pro enfermeiro que fazia gesso nas pernas, né? Para acabar a gente. Não, eles são... Ai, Deus. Eu acho que é engraçado, não vou tocar nenhum vespeiro, não, mas assim... como era gostoso antigamente a gente brincar e participar e pegando pegadinha no outro e dar risada, e era uma coisa muito boa porque você puxava as fichas, lâmina trocava. Hoje é tudo digital assim, né? Lógico que veio para facilita muito a vida da gente. Sim. Mas vamos lembrar como era gostoso, né? Puta. Eu tenho saudade dessa época, viu? Principalmente, sabe o que? Você lembra quando a gente chegava, por exemplo, pegava um consultório que quando calhava, por exemplo, numa quarta-feira o médico atendia às 8 horas, chegava a juntar 8, 10 representantes. Você lembra o que acontecia? O pessoal ficava conversando, dialogando, tudo mais, né? Hoje não, hoje o pessoal fica ou no tablet, ou no celular e não conversa. Você quer ver, assim, quando eu fico feliz? Quando eu encontro, por exemplo, um consultório, o Zé Bike. O Chaussé Bike. Está convidado para vir aqui, viu? O Zé está convidado? Tá, Cobrinha Puxa também, vida. Cobrinha. Acho que era aqui, irmão. Zé Bike, você encontra, o cara conta história, conversa, interage as pessoas. Mas se você falar pra mim que o Zé Bike ainda tá fazendo propaganda, eu levanto e vou embora. Ele está fazendo propaganda. Eu não acredito. O Zé Bike está fazendo propaganda. Ele faz propaganda Uma senhora e bem feito. Não, é uma senhora propaganda. Senhora propaganda. Ele é um...
Pé de boi. Pé de boi. Pé de boi. Chuva, sol, o cara tá lá. Pé de boi. Zé, pé de boi mesmo. Grande Zé Bike. Zé Bike. Zé Bike. Nossa! O que você lembrou? Eu lembrei. A gente foi na Reprofar uma vez e ele chegou com a menininha dele, coisa mais linda do mundo, olhinho azul. E eu lembro que eu tinha visto, e aí ele olhou pra mim, o Zé Pai, que falou assim: fecha bem, tio. Fecha bem. Fecha bem. O gordão dele, ele falou uma coisa: tá vendo a minha filha? Eu falei: lembro. Essa aqui foi com a Milton disse que meus espermas estavam na cadeira de rodas. Não. Você lembrou disso? Gente, ó, Zé, eu vou contar isso aqui, ó, mas não leva a mal não, viu? Estava eu no consultório, de repente, tocou meu celular, eu atendi. Hamilton, só um minutinho que o Dr. Valdir vai falar com você. Aí o Dr. Valdir falou assim: ó, Hamilton, ó, o Zé engravidou a esposa dele, viu? Você tá vendo? Meus espermatozoides não estão na cadeira de roda, não. Eu lembro que uma vez o Zé veio contar, eu vou ser pai e tal, o Zé já tinha certa idade, né? Tem, né? Já tinha uma certa idade, hoje tem. Mas ciclista, pô, esportista, tem um shape top, né? Até hoje. Maratonista, né? Atleta. E você falou, que isso? Você veio falar ainda, pô, Camilo, você tem que ter. Ele falou assim, que mané é isso, Zé Bike? Eu estou velho, você também, seus espermas estão na cadeira de rodas. Não, foi diferente. Ele falou assim: Hamilton, eu vou casar, né? Eu falei, você vai casar, Zé? Vou. E a minha esposa quer ter um filho rápido. Eu falei, Zé, você espermatozoide tá na cadeira de roda, cara. Ele empolgou com aquilo lá. Nossa. Aí ele me ligou pra falar. Ele vai te falar o dia. Ele vai te falar o horário. Ele se lembra. Lembra? Quando foi? Quando o Dr. Valdir Vitor me ligou. Isso é top. Cara, eu vou falar um negócio aqui. Às vezes eu tenho 17 anos de propaganda. Trabalhei já em boa parte do Brasil e tem dia, então, que eu tô cansado. Sabe o que é cansado? Tudo que você fala. Cansado e falo, meu, nossa. E aí eu lembro de algumas pessoas, né, e você é uma, e aí minha pergunta é, você nunca cansou não, né? Você é bem realizado. Diogo, para quem for assistir esse podcast que chama, né? Podcast. Vocês inventam as palavras difíceis, né? Podcast. É isso mesmo? Podcast, pronto. Para quem estiver assistindo, sempre que vocês for fazer alguma coisa, façam com paixão, com amor, com dedicação. Porque aí você não cansa. Porque cada dia é uma experiência nova, cada dia é um conhecimento novo. E vou falar mais uma coisinha. Eu com 31 anos de experiência, se vocês perguntarem se eu já sei de tudo, eu não sei de nada. Cada dia eu aprendo uma coisa diferente. E é isso que é interessante nessa profissão. Por isso que é uma profissão incansável, que cada vez mais você vai atrás. Você quer ver qual é a minha maior frustração? Quando eu estou na frente do médico, ele de repente toca um assunto e eu não sei responder para ele. É a minha maior frustração. Sabe o que eu sinto? Eu falei, está faltando conhecimento. E aonde que eu vou? Sabe aonde? Atrás de conhecimento, porque eu percebo que está faltando. Então, você que está começando agora, você que tem interesse de ser propagandista, você que realmente gosta dessa profissão, trabalhe para você, sabe? Trabalhe mesmo, trabalhe com efusividade, brilho nos olhos, com força e vontade para acontecer, certo? É um belo recado que eu deixo. Só explica para mim o que é efusividade. Vamos explicar para o pessoal. Efusividade é uma palavra que é aquele negócio que eu contei para o Diogo, né? Quando ele trabalhou comigo. Porque se você chega com um paciente, o que acontece? Olho caído, né? Quando você chega no médico como representante, você vai com brilho nos olhos. Então, a efusividade é brilho nos olhos, é aquela vontade. É aquela vontade que faz do médico ter prazer de ter você lá dentro, sabe? Não o médico fala, caramba, esse cara aqui de novo para me encher o saco. Não, o médico te recebe ali, sabe? Com uma pessoa que você vai somar. Aconteceu uma coisa muito interessante hoje, né? Eu pensei, puxa vida, vai ser um dia fraco, né? Mas foi um dia muito puxado.
E eu fui visitar uma médica, ela falou, ai Hamilton, estou com um problema, a porta do meu armário está caindo, né? Eu falei, doutora, a senhora dá licença? Eu fui ver, eu falei, doutora, infelizmente fizeram um serviço muito ruim, olha só, colocaram apenas um parafuso na dobradiça, precisa colocar 4. Puxa, eu não tinha percebido. Eu falei, doutora, se a senhora permitir, eu tenho esses parafusinhos em casa, próxima vez que eu vier aqui eu coloco para a senhora, a porta vai ficar no lugar certinho. Senti um sorriso no rosto da médica e eu também fiquei tão satisfeito, porque o que você percebe? Você percebe que você foi útil, que você foi prestativo, que você fez alguma coisa que, assim, que a médica ficou satisfeita e eu fiquei satisfeito. Então isso aí eu acho muito importante. Seja prestativo, seja uma pessoa agradável quando você estiver à frente do médico. Esse é um conselho, então, que ficou aí para finalizar, né? Um belo conselho, aliás, eu tinha esquecido dessa palavra, eu não usava mais. Efusividade. Defusividade, vou passar a utilizar mais, porque é o brilho no olhar e a qualidade da entrega. Então, brilho nos olhos. Então, assim, foi uma senhora dica aí para quem está começando, né? Para quem de repente queira atribuir essa palavra, essa característica no seu dia a dia, né? Seja mais efusivo. Exato. Milton, para finalizar, já falamos bastante, assim, você já falou que você é DJ e tudo mais, para o pessoal te conhecer um pouquinho mais, o que você gosta de fazer nas suas horas vagas aí? Eu gosto de pedalar, eu pedalo. Estou meio gordinho, mas talvez eu estaria mais se não estivesse pedalando. Talvez estaria mais. Então tá bom, essa é a dica aqui. E para concluir, você não conhecia aqui o nosso espaço, né? Só de não falar. conhecia. Tem alguma sugestão, crítica, algum comentário? O que eu gostaria de dizer é o seguinte: em primeiro lugar, eu quero dar os parabéns, sabe? Esse sindicato aqui, eu nunca vi um sindicato tão ativo, tão presente, com pessoas realmente capacitadas e pessoas competentes que estão aqui na direção. A sede aqui do sindicato é linda. Para quem não conhece ainda, arruma um tempinho, vem conhecer a sede aqui do sindicato, tá? Vem conhecer que é muito bonito aqui. É nossa. E é nossa, o Diogo disse tudo, de todos nós. E outra coisa, quando falaram da contribuição sindical que foi aprovada, muita gente, nossa senhora, não sei o que tal, gente, mas isso aí é uma coisa que não pode acabar, porque essa classe que existe é a classe que trabalha por nós, é a classe que briga por nós, é a classe que está lá negociando. Então, é assim, independente de que cada um pensa, vocês podem ver, e seria interessante que todo mundo da indústria conhecesse quem são nossos colegas do sindicato, conhecesse para conversar tudo, conversar, conhecer, são pessoas muito boas, pessoas muito legais, tá? Aceitamos então, qualquer sugestão, ideia, é sempre muito bem-vindo. Se quiser contar a sua história também, se quiser partilhar de algum momento, ou indicar alguma pessoa para a gente chamar para vir aqui, muito bom. E antes que eu me esqueça, não te custa nada, senta o dedo no like aí, segue o canal e vamos dar tchau lá, Milton. Só posso fazer um agradecimento para quem me apoiou para estar aqui? Diga. Eu, antes de vir aqui fazer essa entrevista, eu conversei com o meu gerente distrital, falei assim, olha, eu vou estar na sede do sindicato, não vou estar em horário de trabalho, nada, eu vou estar fazendo essa entrevista porque eu me senti muito lisonjeado de ser convidado para falar um pouco, de repente, alguma coisinha, é o que eu acabei de falar, alguma coisinha de repente que foi falado aqui, para quem está começando, para quem está engajado, estar somando no seu dia a dia, tá? Então eu queria de coração agradecer ao meu gerente, que chama Marcelo Bertolini, e meus companheiros de trabalho. Vou ver se eu não esqueço ninguém, ó. Vou falar a Tamires, a Kellen, a Natália, a Dani, o meu amigo Silvio de Rio Claro, peraí, tem mais uma, quem que é a outra? E a Mariane. Gente, muito obrigado, pelo menos eu tenho certeza, eu falei 7 nomes, né, Diogo? 7 nomes. Então eu tenho certeza que a audiência de 7 pessoas vai acontecer aqui. Vai muito mais que isso. E como é o nome do teu gerente? Marcelo Bertolini. Marcelo, a sede está disponível para você e sua equipe.
fazer reunião aqui, é sem custo, assim como outros gerentes. Vem conhecer a estrutura aqui, o Hamilton está encarregado de trazer você aqui para tomar um café com a gente. Gente, um abraço. Lá naquela câmera de cima, Hamilton, vamos dar tchau, porque ela é... Obrigado, gente. Obrigado por tudo, obrigado pelo convite, obrigado pela conversa e obrigado pela amizade de vocês, viu? Um grande abraço, até a próxima. Valeu.